Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o CS Souza e esse é mais um Opa meu amigo, é o seu canal didático, tá bom? E isso é o canal do Parece que é, mas não é, o Denorex. Você que ainda não conhece a nossa proposta, convido você a visitar os nossos vídeos anteriores, entender a nossa proposta e corre pra cá, tá bom? Corre pra cá e fica até o final, tá? Vai estar muito legal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dê o seu likezinho, eu conto com o seu dedinho. Tá bom? Vamos ser mais específicos em textos bíblicos, mas não somente em textos bíblicos. Em questões situacionais, tá? Vivenciais, socioculturais do passado, do presente e do futuro. Vamos falar de coisas seculares, de coisas religiosas. Vamos falar de muita coisa legal aqui. Isso quer dizer que todo mundo pode assistir os nossos vídeos, tá bom? Desde a criança até os anciãos, tá bom? Então, estamos vivenciando algo que é pandêmico, né? Estamos vivenciando aí um novo coronavírus, né? Essa pandemia aí do Covid-19. Vamos falar um pouquinho do que quer dizer isso, né? É, Existem algumas profecias que apontam para algumas coisas que já estão acontecendo, existem algumas profecias que apontam para coisas que já aconteceram, e existem situações, né, profecias que apontam para coisas que ainda vão acontecer. O que você acha desse momento que nós estamos vivendo? Isso é uma predição? Isso é um prenúncio, é uma palavra profética que foi dada lá atrás e hoje está se cumprindo, 2020. O que você acha disso, né? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho, tá? Então, assim, tem teóricos que dizem que esse momento que nós estamos vivendo, tá? É profético, tá? É profético, tá? Está escrito. Existem teóricos que vão dizer que isso já aconteceu. Para ser mais específico, 539, tá? Antes da era cristã, tá bom? Isso, lá do reinado de Ciro II, tá bom? Existem teóricos também, não obstante, que estão dizendo que isso ainda vai acontecer. O que você acha? Hã? Então, Isaías capítulo 26, versículo de número 20. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa e é uma mensagem afirmativa, dizendo que o que está acontecendo hoje exatamente é um cumprimento de Isaías capítulo 26, versículo 20. O que você acha? Hã? Então você pode colocar seus comentários aí depois aí, tá bom? No final do vídeo. Então a gente parte aqui de duas dicas interessantérrimas que você não pode passar desapercebido delas, tá? São regras da hermenêutica, tá? Eu vou dar só uma regra, tá bom? Que é a básica, é a clássica. Existem mais, tá? Mas vamos lá. Texto com contexto. Tá? Então existe uma expressão muito falada pelos teólogos do tipo: texto sem contexto serve como pretexto para a heresia. Tá? Então vamos tentar analisar isso. Serve como pretexto. Serve como pretexto. Não quer dizer que as pessoas usam isso como pretexto. Então não posso generalizar. Por quê? Porque tem pessoas que não usam como pretexto. Tem pessoas que passam a viver porque aprendeu errado, porque entendeu errado, porque alguém ensinou errado. Então não é pretexto para heresia. Ela acaba vivendo de uma forma errônea porque entendeu errado. Tá bom? Então pega aí, tem que ter contexto. Texto tem que ter contexto, tá? A tua vida, tudo que você está vivendo, tudo que acontece repentinamente, situacional na tua vida, vivencial, tá? Tem que ter um contexto. Você não pode assim do nada sair se explodindo, sair tomando decisões sem olhar o contexto, porque aí você vai pagar um preço. Tá bom? Então vai a dica do CS aí para você, tá? Pensa direito, tá? Olha o contexto. Se é que você pode de fato tomar decisões, chegar a alguma conclusão, tá? Sem entender o que está por trás ou por cima disso, ok? Vai a outra dica aqui. O que diz? O que me diz e o que me leva a dizer no texto. O que o texto diz? O que o texto me diz e o que o texto me leva a dizer. Isso é uma ferramenta que você pode usar até para a sua pregação, para a sua palestra, tá? Vai te ajudar muito. O que diz, o que me diz, o que me leva a dizer. Isso na nossa vida cotidiana também. O que diz isso? O que me diz isso? E o que me leva a dizer isso?
Tá, pessoal? Então, vamos partir para cima. Isaías capítulo 26 é um texto que, assim, é um texto formidável para a gente criar até uma doutrina. Mas vamos lá, tá? Ó, começa assim. Vá, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Ó, que legal! Então você precisa entender que o texto, tá? O texto ele precisa ter contexto. Eu não posso pegar esse texto isoladérrimo do versículo 20 e dizer que é uma profecia para o dia de hoje, por N fatores. Primeiro, o que a gente já falou. Preciso ver o contexto. Se eu não ver o contexto, não tem como eu pegar esse texto e viver esse texto como uma aplicação doutrinária. Tá, pessoal? Então vamos lá. Eu olhei o contexto e eu percebi que o contexto ele não está batendo com o texto. Opa, então tem que tomar um cuidado, um máximo de cuidado, tá? Um máximo de cuidado. Olhei o texto, olhei o contexto, olhei o texto, não bateu, pronto. Outra coisa legal, será que esse texto ele está em outros lugares da Bíblia? Existem outras coisas que amparam, que dá suporte para esse texto? Não só tem um texto só? Ô pessoal, não podemos criar doutrina. Só tem um lugar, não me dá base para criar uma doutrina em um único texto. Tá bom? Então vamos lá para o contexto. O que diz o versículo 1? Naquele dia. E quando eu olho naquele dia, pessoal, naquele dia não está falando para 2020. Tá? Então eu já quero dizer aqui que parece que é, mas não é. Não é para 2020. Tá? Show? Não é para 2020. Então, naquele dia, é uma canção, pessoal, uma canção de peregrinação, tá? Que vai arremeter, segundo alguns teóricos, principalmente os teóricos escatológicos, tá bom? Vai dizer que isso está apontando para o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, ou o terrível dia do Senhor, ou o dia da ira, ou a grande tribulação. Então são vários os nomes que a gente vai encontrar na Bíblia para caracterizar o dia do fim. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa ficar atento. O versículo primeiro já está dizendo naquele dia e não está apontando para o dia de hoje, tá bom? Então é muito legal a gente pensar nisso, tá? Naquele dia, somente o povo de Deus é chamado a entrar nos quartos e fechar as portas. Você já parou para pensar nisso? Olha só que coisa interessante. O texto vai dizer, povo meu. Se estivesse apontando para o dia de hoje, não estaria em quarentena toda a população, tá? Então, pessoal, vamos ficar atento a isso. Está apontando para ajudar, está apontando para o povo de Deus. Então, não posso criar uma doutrina, dizer que esse texto é um cumprimento profético. Até mesmo porque esse entra no teu quarto, ou nas tuas câmaras, ou nos teus aposentos, isso vai variar de acordo com cada tradução, tá? Isso não é um texto literal, é um texto metafórico, é um texto simbólico, é uma metáfora simbólica, que não está dizendo exatamente ou literalmente quarto, ou literalmente casa, como alguns teóricos estão afirmando.
tá? Então vamos lá, pessoal, pensando nisso, a gente precisa entender que isso está falando da paciência no Senhor no dia da tribulação, sabe? Então eu preciso me aconchegar no zelo, no cuidado de Deus, tá? Na esperança de Deus de que isso vai passar. Então isso não quer dizer que eu tenho que ficar dentro do meu quarto, tá? Isso é uma determinação das autoridades. Isso não é uma determinação de Deus. Deus não usou ninguém para falar que num determinado momento chamado 2020 ou no dia chamado hoje, que a gente teria que ficar de quarentena, fechado no nosso quarto, tá, pessoal? Então, veja bem, está falando para o povo de Deus, porque a ira estava sobre os iníquos, os pecadores. Haja vista, não sei se você já ouviu casos de que tem pessoas que são evangélicas, povo de Deus, que estão morrendo, tá? Com essa pandemia. Se fosse assim, então Deus está mandando o povo dele tomar cuidado, certo? Se aconchegar no repouso dele, porque a ira não é sobre ele, é sobre os iníquos. Por que então que existem pessoas que são povo dele que estão morrendo? Então eu preciso analisar isso, pessoal, tá bom? Então, ó, vá pois povo meu, ele não está falando vá pois toda a humanidade, todo o planeta Terra, não, ele está falando povo meu. Então é um povo específico e não é todos os povos. Então quem teria que estar se resguardando na quarentena? Somente o povo de Deus. Pegou aí? Então essa profecia ela não aponta para o dia de hoje, tá bom, pessoal? Então esse entrar no quarto é uma linguagem figurativa, tá? Como a gente já trabalhou a ideia, uma linguagem figurativa. A quarentena não será o fim do mundo ainda, tá, pessoal? Não tem como a gente apontar para o fim do mundo, até mesmo porque a gente conhece textos que diz, isso é Mateus capítulo 24, tá? Quando todas essas coisas te sobrevir, ainda não é o fim, tá bom? Então fique com essa dica, tá bom? Fique com essa pegada, fique com essa levada. Isaías capítulo 26, versículo 20, não está apontando para o dia de hoje, tá? Está apontando, segundo alguns teóricos, para o dia do fim, o dia do porvir, tá bom? Então, fica a dica aí, vamos partir para o próximo vídeo. E lembrando também que no texto diz até que passe a ira do Senhor, tá? Então, esse passe a ira do Senhor nos leva, tá, pessoal, a pensar na Gênesis, ou no Gênesis capítulo de número 7 e no Êxodo capítulo de número 12, tá bom? E vamos ficar mais com o Êxodo capítulo 12, que vai falar dos primogênitos, da morte dos primogênitos, tá? Gênesis 7 vai falar da arca de Noé, tá? Quando a porta foi fechada, quando todos estavam dentro da arca. Todos quem? O povo de Deus, tá bom? E agora, os primogênitos, existe uma ordenância, tá? Que era para que se passasse aí o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, tá bom? E quando a ira do Senhor passasse, ou o anjo da morte, né, o anjo do Senhor passasse, não iria destruir o povo de Deus, tá? Então iria destruir aqueles que não tivessem a marca do sangue do Cordeiro. Tá vendo, pessoal, a conexão? Então, assim, o Isaías capítulo 26, verso número 20, até que passe. Então o nosso próximo vídeo ele vai falar sobre isso. Estamos falando de um contexto pascual, né? Passe, ou seja, a palavra Páscoa quer dizer peça, ou passagem, ou passar por cima. Olha só que interessante. Então, até que a ira do Senhor
passe. Tá bom, pessoal? Então a gente vai, no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre a Páscoa. E aí, o que você pensa sobre a Páscoa? Hã? A Páscoa é do coelhinho ou a Páscoa é do cordeiro? Amém, pessoal? Então, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.